A capacidade de os remédios homeopáticos se mostrarem eficazes sem conter a quantidade de substância necessária para produzirem efeitos fisiológicos mensuráveis pareceria à primeira vista impossível. Muitos médicos alopatas, caçoando da falta de eficácia teórica do tratamento de pacientes com essas dosagens tão pequenas, usam zombeteiramente o termo dosagem homeopática, quando se referem a remédios convencionais ministrados em doses excessivamente pequenas para poderem produzir os efeitos necessários. A desconfiança dos médicos em relação a medicamentos ministrados em quantidades infinitesimais baseia-se numa crença ainda mais forte nos princípios convencionais da farmacoterapia e da farmacocinética. As observações de Hahnemann não se coadunam com os princípios newtonianos de ação e reação, os quais constituem a base do pensamento médico contemporâneo. Segundo a argumentação farmacocinética, as drogas têm de ser ministradas em quantidades significativas para que sejam produzidos efeitos fisiológicos mensuráveis e reproduzíveis. Os médicos convencionais aprenderam que as drogas só irão gerar efeitos terapêuticos sobre os receptores celulares do corpo se forem ministradas em quantidade suficiente para produzirem níveis sanguíneos mensuráveis. Uma substância em concentração indetectável pode produzir efeitos sobre um corpo físico. Os homeopatas acreditam que as microdoses interagem com o sistema energético sutil do ser humano, o qual está tão intimamente relacionado com a estrutura física celular. Até o momento, nem mesmo os médicos homeopatas conseguem compreender bem como isso acontece. Embora uma possível explicação para o mecanismo de funcionamento dos remédios homeopáticos seja apresentada neste livro, precisamos antes discutir algumas pesquisas acerca de assuntos que aparentemente não têm relação com a homeopatia. Esse material proporcionará base para uma explicação posterior acerca dos princípios energéticos homeopáticos. Compreendendo-se os mecanismos energéticos que estão por trás da homeopatia, será mais fácil compreender também o modo como atuam os medicamentos vibracionais, isto é, aqueles que têm por base a utilização das energias sutis. Surpreendentemente, antes disso precisamos investigar as propriedades energéticas sutis da água comum, a substância mais abundante do nosso planeta. As maravilhas da água. O que torna isso tudo possível: a água é uma substância muito especial. Ela cobre 2/3 da superfície do planeta Terra e também representa 99% das moléculas que constituem o corpo humano. Embora as propriedades físicas básicas da água sejam bem conhecidas, até recentemente sabia-se muito pouco a respeito das suas propriedades sutis. Boa parte das evidências preliminares acerca dessas propriedades especiais provém de estudos sobre os efeitos do toque de mãos com poder de cura, realizados na década de 60. De todas as pesquisas sobre o assunto realizadas nesse período, as mais importantes foram as do Dr. Bernard Grad, realizadas na Universidade McGill, em Montreal. 19. Grad estava interessado em descobrir se as pessoas que praticam curas psíquicas realmente produziam sobre os pacientes efeitos energéticos maiores do que aqueles que poderiam ter sido causados pela crença ou pelo carisma. Ele queria separar os efeitos fisiológicos das emoções, o assim chamado efeito placebo, dos verdadeiros efeitos energéticos sutis sobre os sistemas vivos. Para estudar esse fenômeno, ele criou uma série de experimentos nos quais os pacientes humanos foram substituídos por plantas e animais, a fim de eliminar os conhecidos efeitos da crença. O trabalho de Grad que mais nos interessa aqui é aquele realizado com sementes de cevada. Para criar uma planta doente, Grad pôs sementes de cevada de molho em água salgada, o que, como se sabe, retarda o crescimento da planta. Em lugar de trabalhar diretamente com as sementes, Grad fez com que uma pessoa supostamente dotada de poderes de cura fizesse um tratamento de imposição das mãos sobre um recipiente fechado contendo a água salgada que seria usada para a germinação das sementes. As sementes de cevada foram colocadas pelos assistentes de laboratório em água salgada retirada de recipientes tratados ou não tratados, os quais haviam recebido etiquetas que os designavam arbitrariamente como 1 e 2. Somente Grad sabia identificar corretamente as garrafas de água salgada. As sementes foram separadas em 2 grupos, diferindo apenas quanto à água salgada com que cada grupo foi inicialmente tratado. Depois do tratamento salino, as sementes foram colocadas numa estufa, onde o processo de germinação e crescimento foi atentamente acompanhado. A porcentagem de sementes que germinaram foi calculada e fez-se uma comparação estatística entre os resultados obtidos nos 2 grupos. Grad verificou que as sementes submetidas à água tratada germinavam com maior frequência do que aquelas do grupo salino de controle. Depois da germinação, as sementes foram colocadas em potes e mantidas em condições semelhantes de crescimento. Ao término de várias semanas, as plantas foram estatisticamente comparadas quanto à altura, tamanho das folhas, peso e conteúdo de clorofila. Grad verificou que as plantas regadas com a água tratada eram mais altas e tinham maior conteúdo de clorofila. Seu experimento foi repetido diversas vezes no mesmo laboratório com resultados positivos semelhantes.
Depois da publicação do trabalho de Grad, outros laboratórios norte-americanos conseguiram reproduzir seus resultados utilizando diferentes pessoas para o tratamento da água salgada. Em virtude do seu sucesso, Grad utilizou o mesmo procedimento experimental para testar outros efeitos energéticos sutis sobre a taxa de crescimento de plantinhas novas. Particularmente interessante foi o sucesso de Grad em estimular a taxa de crescimento de plantas utilizando água tratada com ímãs comuns. Embora cientistas célicos tivessem levantado a hipótese de que o curandeiro de Grad estivesse escondendo ímãs nas palmas das mãos e trapaceando, magnetometros sensíveis não foram capazes de detectar a presença desses campos de energia em torno das mãos do curandeiro. Estudos mais recentes, feitos pelo Dr. John Zimmerman, utilizaram SQIDS, dispositivos supercondutores de interferência quântica, ultrassensíveis para medir o magnetismo, detectando aumentos fracos, porém, significativos nas emanações magnéticas das mãos do curandeiro durante o processo de cura. Embora os sinais emitidos pelas mãos do curandeiro durante a cura fossem centenas de vezes mais intensos do que o ruído de fundo, esses níveis de magnetismo eram ainda significativamente mais fracos do que aqueles produzidos pelos ímãs que Grad estava usando em seus experimentos. Mais adiante, quando formos discutir a natureza da energia curativa, essa descoberta será de grande importância. Uma outra variação incomum imaginada por Grad consistiu em dar a água para pacientes psiquiátricos segurarem. Essa mesma água foi depois usada para tratar as sementes de cevada. Por incrível que possa parecer, a água energizada por pacientes que estavam seriamente deprimidos produziu um efeito inverso ao da água tratada pelo curandeiro. Ela diminuiu a taxa de crescimento das plantinhas novas. Por causa dos efeitos positivos para o crescimento atribuídos à água tratada pelo curandeiro, Grad analisou-a quimicamente para verificar se a energização havia provocado alguma alteração física mensurável. Análises por espectroscopia de infravermelho revelaram a ocorrência de significativas alterações na água tratada pelo curandeiro. Esse teste mostrou que o ângulo de ligação atômica da água havia sido ligeiramente alterado. As pequenas alterações na estrutura molecular da água tratada pelo curandeiro também produziram uma diminuição na intensidade das ligações por pontes de hidrogênio entre as moléculas de água. Os testes confirmaram que a água tratada pelo curandeiro havia apresentado uma significativa diminuição na tensão superficial, resultado das alterações nas ligações por pontes de hidrogênio entre as moléculas de água energizadas. Curiosamente, a água tratada com ímãs apresentou não só diminuições semelhantes na tensão superficial como também efeitos positivos na estimulação do crescimento de plantas. Estudos realizados por Douglas Dean e Edward Brame, e, mais recentemente, por Stefan Schwartz, Edward Brame e outros, confirmaram as descobertas de Grad e constataram a ocorrência de alterações nos resultados da análise por espectroscopia de infravermelho da água tratada por um curandeiro. Os mesmos pesquisadores também constataram que as moléculas da água tratada por um curandeiro apresentavam alterações nos ângulos de ligações atômicas. Esse material foi apresentado menos pela sua relevância para a cura psíquica do que pela importância dessas descobertas para ilustrar as propriedades energéticas sutis da água. Esse é o ponto crucial que passou despercebido para a maioria dos pesquisadores familiarizados com esses experimentos. Parece que a água tem a capacidade de ser carregada com diversos tipos de energia sutis e, em seguida, de armazená-las em suas moléculas. As energias sutis, sejam elas de natureza benéfica ou prejudicial, podem ser armazenadas, conforme demonstraram os estudos de Grad utilizando indivíduos com poder de curar e pacientes vítimas de depressão. A água tratada foi capaz de induzir alterações mensuráveis na fisiologia e no crescimento das plantas, embora nenhuma substância física fosse acrescentada a ela ou nela detectada. Durante o processo de energização, os indivíduos dotados de poderes de cura não tiveram nenhum contato físico com a água, a qual estava dentro de frascos fechados. Entre suas mãos e a água havia as paredes de vidro dos recipientes. Esses experimentos a respeito das propriedades energéticas sutis da água foram relevantes na avaliação da disputa entre os conhecidos princípios da farmacoterapia e os mecanismos desconhecidos da homeopatia. De acordo com a moderna teoria farmacocinética, é importante dar aos pacientes uma dosagem de medicamento suficientemente alta para obter níveis sanguíneos adequados ao tratamento da doença. A maioria das drogas provoca o que é conhecido como efeitos dependentes da dose. Quanto maior a quantidade de droga ministrada, mais potentes os efeitos fisiológicos. Na homeopatia, ao contrário, quanto mais diluída a dosagem da droga, mais potentes são os seus efeitos. Embora as soluções usadas para produzir os remédios homeopáticos sejam tão diluídas que provavelmente não chegam a conter uma única molécula da substância original, ainda assim elas aparentemente têm poderosos efeitos curativos. Isso parece paradoxal, tendo em vista a necessidade física de um número adequado de moléculas para se alcançar o desejado efeito terapêutico.
Embora não tenham sido apresentados aqui casos de tratamentos de doença bem-sucedidos utilizando remédios homeopáticos, muitos médicos já documentaram a ocorrência de curas homeopáticas de males físicos. Supondo que a homeopatia realmente funcione, estamos diante de evidências que não podem ser explicadas pela análise comum de causa e efeito da dinâmica newtoniana tal como aplicada à farmacologia. A incapacidade das teorias newtonianas explicarem esses efeitos observáveis e reproduzíveis sugere que essas teorias são inadequadas ou incompletas. Voltando à água tratada por um curandeiro, estamos diante de um caso, semelhante à homeopatia, em que um remédio que não contém nenhuma molécula física da droga conserva o seu poder de cura. Seria possível que os benefícios terapêuticos proporcionados pelas soluções homeopáticas ou tratadas por curandeiros sejam devidos a alguma coisa mais além das moléculas de drogas nelas dissolvidas? O modelo einsteiniano ou energético sutil talvez possa sugerir algumas razões para as possíveis propriedades curativas dessas soluções moleculares diluídas. Um modelo de energia sutil para a cura pela homeopatia. Para que possamos compreender como a homeopatia funciona, precisamos antes analisar certos aspectos da teoria e da prática homeopática. Será necessário também reavaliar o nosso, atual, modelos, de doença e bem-estar. O melhor tópico para começar é com a preparação dos remédios homeopáticos, tal como eles são chamados pelos praticantes dessa arte. Os remédios geralmente são preparados tomando-se uma planta básica, ou outra substância, e colocando-a de molho no álcool. Uma gota da tintura é removida e adicionadas a 10 ou a 100 partes de água. As diluições usando a proporção 1/10 são designadas como potências de X. Aquelas que usam a proporção 1/100 são designadas como potências de C. Logo isto ficará mais claro. O recipiente contendo a água e a tintura é sacudido vigorosamente num processo conhecido como sucção. Uma gota dessa diluição é removida e adicionada a 10 ou a 100 partes de água. Aqui, como antes, dependendo do sistema de concentração que estiver sendo utilizado. Sempre se usa a mesma taxa de diluição. A mistura é novamente agitada e o processo de diluição repetido diversas vezes. Esta técnica é chamada de potencialização. O raciocínio que está por trás da terminologia é que os remédios homeopáticos adquirem maior poder de cura à medida que vão ficando mais diluídos. Disse que os remédios homeopáticos preparados dessa forma foram potencializados. Uma solução que tenha sido diluída 10 vezes usando a proporção 1/10 é chamada de 10x. Uma solução similar diluída 10 vezes usando a proporção 1/100 é chamada de 10c. A verdadeira concentração molecular de uma potência 10x é de 1010. Uma potência 10c é na verdade IO20. O líquido resultante é adicionado a um frasco contendo comprimidos de lactose para administração aos pacientes. Se estiver sendo utilizada a diluição 1/100, após 12 diluições sucessivas o boticário homeopata obtém uma mistura com concentração de aproximadamente IO24. Como o número de átomos contidos no mol, a massa molecular de uma substância química em gramas é de aproximadamente 6x IO23. Isto significa que a 12* diluição, ou potência 12c, provavelmente não chegará a ter nem mesmo um único átomo da substância original. A maioria dos remédios homeopáticos vai da 10 à milésima diluição, de 10x ou 10c a 1m, no jargão da homeopatia, utilizando o processo de potencialização acima mencionado. Os médicos homeopatas descobriram que, quanto maior a diluição, mais potente é o remédio. Em outras palavras, um remédio de potência 100x é considerado mais forte do que um outro de potência 10x. Paradoxalmente, quanto maior a potência homeopática, menor é a probabilidade de que se possa encontrar no remédio até mesmo uma única molécula da substância original. Este fato torna infinitamente mais difícil a posição daqueles que adotam uma filosofia de tratamento voltada para o uso de drogas, pois é inconcebível que um único átomo de uma droga possa produzir algum efeito fisiológico significativo sobre o organismo humano. Examinemos o processo de preparação dos remédios homeopáticos à luz do que acabamos de aprender a respeito das propriedades energéticas sutis da água. Sabemos que a água tem a capacidade de extrair e armazenar certos tipos de energia sutis que produzem efeitos mensuráveis sobre os organismos vivos. Os estudos de grado com água tratada por pessoas com poderes curativos mostraram isso de forma bastante engenhosa. No processo de potencialização homeopática, a diluição progressiva remove os elementos moleculares da planta física e deixa na água apenas as qualidades energéticas sutis da planta. A parte ativa do remédio nem sequer tem existência física, conforme nossa argumentação matemática demonstrou. Os remédios homeopáticos são medicamentos que contêm a frequência energética ou assinatura vibracional da planta a partir da qual foram preparados. Como esses remédios vibracionais produzem os seus efeitos sobre as pessoas? A fim de compreendermos isso, precisamos reexaminar o significado da doença do ponto de vista energético.
Hahnemann argumentara que os remédios homeopáticos tinham eficácia porque criavam uma doença artificial, semelhante àquela que se queria tratar, dentro do corpo a fim de estimular as defesas naturais do organismo. Uma extrapolação puramente física dessa técnica está por trás do processo de imunização, no qual diminutas quantidades de um vírus ou de um componente virais são ministradas ao indivíduo a fim de fazer com que ele adquira imunidade contra uma determinada doença. Em vez de provocar uma reação física celular, como no caso da imunização, os remédios homeopáticos talvez atuem induzindo uma forma vibracional da doença. Como esse tipo de vibração pode fazer com que uma pessoa doente se cure? Para compreendermos o fundamento lógico dessa espécie de terapia energética, precisamos examinar os conceitos de doença e bem-estar com base nos postulados a respeito da estrutura energética do corpo humano, discutidos no primeiro capítulo deste livro. Como você se recorda, o corpo físico está associado a um molde holográfico de energia conhecido como corpo etérico. Essa matriz energética contém os dados estruturais relativos à morfologia e à função do organismo. O nosso molde etérico é um padrão de crescimento que dirige os processos celulares a partir de um nível energético superior. Certas pesquisas, a serem discutidas posteriormente com mais detalhes, sugerem que as alterações no corpo etérico precedem a manifestação das doenças no corpo físico. A estruturação anormal do molde etérico acarreta inevitavelmente alterações destrutivas no corpo físico em nível celular. Portanto, as doenças físicas podem se manifestar primeiramente no nível etérico antes que as alterações físicas celulares tenham sequer se iniciado. O câncer e a baixa resistência a infecções podem ser parcialmente devidos a uma debilidade energética sutil do sistema nos níveis etérico e superiores. Tomando como base essa suposição, uma medicina verdadeiramente preventiva se basearia na análise das alterações funcionais do corpo etérico antes que elas se manifestem na forma de doenças físicas. A medicina só seguirá nessa direção quando a ciência tiver desenvolvido instrumentos de diagnóstico satisfatórios, que permitam aos médicos observar e identificar com precisão as alterações do corpo etérico. A fotografia Kirlian e as várias técnicas dela derivadas podem, não obstante, expressar esse potencial futurístico de diagnóstico na medicina. Visto que as doenças do corpo físico se iniciam no nível etérico, não seria possível começar o tratamento também nesse nível? Talvez seja possível tratar as doenças físicas corrigindo os padrões etéricos anormais. Por ser constituído de matéria, o corpo físico tem ao mesmo tempo propriedades de partículas e propriedades ondulatórias. As propriedades ondulatórias da matéria conferem singulares características de frequência aos nossos corpos físico e etérico. A bem da simplicidade, suponhamos que o corpo físico de um indivíduo, quando sadio, ressoe numa frequência energética ou vibração dominantes. A título de exemplo, vamos atribuir uma frequência de 300 Hz, ciclos por segundo, a João da Silva. Quando o Sr. Silva está doente, é razoável supor que, se isso for possível, seus mecanismos homeostáticos energéticos tentarão fazer seu sistema voltar ao normal. Supondo que tenha sido infectado por bactérias patogênicas, o Sr. Silva poderá ter febre e calafrios. Durante muito tempo, os médicos divergiram entre si quanto ao significado positivo ou negativo de sintomas como a febre. Houve época em que a febre foi considerada benéfica por permitir que o paciente pusesse para fora as toxinas da doença, numa espécie de crise que contribuía para a cura. Alguns médicos desorientados chegaram a inocular malária em indivíduos vitimados por outras doenças, na esperança de induzir uma crise curativa febril. Posteriormente, a febre passou a ser considerada ruim para o sistema, e drogas como aspirina eram receitadas para acabar com ela. De um ponto de vista puramente celular ou fisiológico, a impressão que se tem atualmente é a de que a febre pode ser benéfica para indivíduos com problemas de infecção bacteriana. Já foi demonstrado que os glóbulos brancos, os nossos defensores imunológicos, fagocitam e destroem as bactérias de forma mais eficiente em temperaturas corporais mais elevadas. Descobriu-se recentemente que os glóbulos brancos liberam uma substância chamada pirogênio leucocitário, a qual provoca febre alta. O que importa nesta discussão a respeito da febre é que esse sintoma talvez seja produzido pelo corpo como uma estratégia adaptativa para fazer o sistema voltar a um estado de saúde e de equilíbrio homeostático. Do ponto de vista energético, poder-se-ia considerar que um indivíduo como João da Silva, atormentado pelo seu resfriado, estaria vibrando numa frequência diferente daquela na qual ele está normalmente sintonizado, 300 Hz. Suponhamos que a frequência na qual o Sr. Silva vibra quando está tentando livrar-se do seu resfriado seja de 475 Hz. Se ele for capaz de produzir mais energia no nível de 475 Hz, isso talvez lhe permita livrar-se de sua doença mais rapidamente e voltar a ter boa saúde. Hahnemann, teorizando sobre a homeopatia, presumiu que os remédios estavam produzindo uma doença similar àquela que o corpo estava tentando eliminar.
Ele tentou empiricamente casar os sintomas das doenças que estava tentando tratar com aqueles produzidos pelo teste de um remédio numa pessoa sã. Seria possível que, ao ser dado a uma pessoa um determinado remédio homeopático, os sintomas apresentados por ela se devam ao fato de o seu campo de energia ter sido induzido a vibrar na frequência dominante da substância vegetal utilizada para preparar o remédio? De acordo com esse raciocínio, cada espécie de planta deveria ter a sua própria assinatura de energia. Essa assinatura energética talvez fosse complexa, constituída por uma multiplexagem de várias frequências. Diferentes partes da planta, como a casca de uma árvore, por exemplo, podem ter assinaturas energéticas diferentes daquelas produzidas pelas suas raízes, folhas ou flores. Nos preparados homeopáticos de origem vegetal, as propriedades físicas da droga existente na erva são removidas, restando no remédio apenas as propriedades energéticas sutis absorvidas pela água. O que Hahnemann realmente talvez tenha feito foi casar empiricamente a frequência do extrato da planta com a frequência da doença. Ele o fez combinando os sintomas físicos e emocionais da doença do paciente com os sintomas que se sabia serem produzidos pelo remédio. A observação física dos pacientes era, afinal de contas, o único método de diagnóstico ao alcance dos médicos na época de Hahnemann, antes do advento das técnicas modernas de contagem dos constituintes do sangue e dos perfis multifásicos de separação. Embora Hahnemann não soubesse, o casamento do quadro total de sintomas do paciente com o complexo de sintomas produzidos por um determinado remédio foi um método engenhoso de combinação de frequências energéticas. Utilizando a lei da similitude, Hahnemann pôde ministrar a seus pacientes a dose da energia sutil de que eles precisavam exatamente na faixa de frequência que era necessária. É por causa disso que na homeopatia clássica não se pode misturar remédios diferentes para tratar sintomas diferentes. A cura será proporcionada pelo remédio que melhor expressar o quadro total de sintomas do paciente. A comparação entre o quadro de sintomas do paciente e o complexo de sintomas produzidos pelo remédio permite que o médico homeopata faça a combinação empírica de frequências que irá neutralizar a doença. A teoria energética homeopática sugere que os seres humanos assemelham-se de certa forma aos elétrons de um átomo. Os elétrons ocupam casulos de energia ou regiões do espaço conhecidos como orbitais. Cada orbital apresenta determinadas características de energia e frequência, dependendo do tipo do átomo e de seu peso molecular. A fim de fazer com que um elétron passe para o próximo orbital superior é preciso transmitir-lhe energia de uma determinada frequência. Somente um quantum da energia exata necessária fará com que o elétron salte para um orbital superior. Isto é também conhecido como o princípio da ressonância, de acordo com o qual osciladores regulados só irão aceitar energia de uma estreita faixa de frequência. Através do processo de ressonância, a energia de frequência adequada irá excitar o elétron e fazer com que ele passe para um nível energético mais elevado na sua órbita em torno do núcleo. Os seres humanos talvez se assemelhem aos elétrons no sentido de que seus subcomponentes energéticos ocupam diferentes modos vibracionais, os quais poderíamos chamar de órbitas de saúde e órbitas de doença. No caso dos seres humanos cujos sistemas energéticos estão numa órbita de doença, somente uma dose de energia sutil da frequência apropriada poderá ser aceita e fazer com que o corpo passe para uma nova órbita ou steady state de saúde. Os remédios homeopáticos têm a capacidade de injetar a quantidade necessária de energia sutil no sistema humano através de uma modalidade de indução de ressonância. Essa injeção de energia etérica faz com que o sistema passe do modo vibracional da doença para a órbita da saúde.